Uma pesquisa divulgada pela Assessoria de Comunicação e Estratégia da Procuradoria-Geral da União mostrou que 9 em cada 10 entrevistados consideram importante a atuação do Ministério Público Federal. O levantamento queria saber como estava a visibilidade e a credibilidade da instituição. Segundo a pesquisa, o Ministério Público aparece na 4ª posição, ao lado da Polícia e os Correios, no ranking das 12 instituições com maior credibilidade entre a população, ficando atrás apenas do Corpo de Bombeiros, da Igreja e das Forças Armadas, quando o assunto é confiança da sociedade. Quando os pesquisados foram questionados sobre a primeira imagem que vem à mente ao ouvir Ministério Público Federal, não tiveram dúvidas em responder: corrupção, justiça, investigação e lava-jato. Apenas 16,2% das pessoas ouvidas não conseguiram fazer nenhuma associação à imagem da instituição. Quando a mesma pesquisa foi feita no ano de 2013, 74,2% das pessoas não conseguiram responder à questão. Sobre a neutralidade da atuação do Ministério Público Federal, que também tem sido constantemente questionada por investigados, 75,5% consideraram a instituição positiva ou neutra. Os resultados da pesquisa mostram que o Ministério Público conseguiu avançar na missão que foi definida para o ano de 2020, de ser reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção. Pelas contas do Fundo Monetário Internacional, a dívida pública brasileira já equivale a mais de 80% da renda nacional. Um patamar bem ruim, até mesmo em comparação com os principais países emergentes. O ideal para as finanças pessoais é que as despesas sejam menores do que a receita. Assim, a conta fecha no azul. No caso do Brasil, é a mesma coisa. Todo ano, o governo estabelece uma meta fiscal, fazendo a diferença entre o que vai precisar gastar com saúde, educação, previdência, por exemplo, e o que vai receber, com a arrecadação de impostos, principalmente. Se o salário do Brasil não é suficiente para pagar todas as contas, o governo pede emprestado e se endivida. Só que aí precisa pagar juros, o que aumenta a despesa. E aí o governo precisa pegar mais dinheiro emprestado para manter o equilíbrio das finanças. Isso é bem comum em quase todos os países do mundo. O problema é quando a bola de neve cresce muito mais do que o esperado. Os educadores financeiros aconselham que as dívidas comprometam no máximo 30% de uma renda familiar. O cálculo vale inclusive para aprovação de empréstimos consignados, por exemplo. Isso para a pessoa física. No caso de um país, para medir esse nível de endividamento, o Fundo Monetário Internacional usa o PIB, que representa tudo que o país produziu e ganhou com isso. E o Brasil não vai nada bem. A dívida pública do governo já compromete mais de 80% do PIB. Nas projeções do FMI para 2022, o Brasil é a pior economia entre os países emergentes. Se forem confirmadas, 87,8% do que o Brasil ganha com as produções nacionais podem ser comprometidos com a dívida pública. Um endividamento bem maior do que os outros países emergentes, como Índia, China, México e África do Sul, que não passam dos 60%. O objetivo do governo é diminuir essa dívida, ou seja, precisa gastar menos do que ganha. Aí sobra dinheiro que vai cobrindo esses juros. Isso é o superávit primário. Mas o Brasil vem seguindo o caminho contrário. O governo acaba de elevar para 159 bilhões de reais a meta fiscal, que é como se aumentasse o limite do cheque especial do país. Para bancar esse rombo, a dívida só aumenta. Voltamos com outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá! As unidades básicas de saúde, UBSs, lideram reclamações no 156 da Prefeitura de São José dos Campos. No primeiro semestre de 2017, foram 7,3 mil ligações com reclamações sobre o serviço das unidades de saúde. A Prefeitura reconhece os problemas e afirma que faltam 52 médicos para a rede pública. Uma das alternativas é a contratação de médicos por consulta, que já falamos aqui nas edições passadas, mas apenas 2 profissionais se cadastraram. E segundo meteorologistas, a primavera deve ser a mais quente do que a média histórica, principalmente entre setembro e o começo de outubro.
A menos de um mês da chegada da próxima estação, não há influência de fenômenos como Laninha, devendo ficar dentro da normalidade. De acordo ainda com o estudo apresentado, a chuva pode demorar um pouco a chegar. A primavera começa no dia 22 de setembro. E falando em tempo, fique agora com a previsão de tempo. Taubaté, mínima 12, máxima 33. Lorena, mínima 13, máxima 34. São Sebastião, mínima 17, máxima 26. Em Guarulhos, a mínima será de 12 e a máxima 31 graus. Fique agora com a última parte da entrevista de hoje. Hoje nós estamos falando sobre a importância de um centro de zoonoses e, dentre vários assuntos, né, que estão aí na nossa pauta, está também a campanha de vacinação contra a raiva. Cães, gatos, mais outro bicho vocês vacinam? Só a vacina é exclusiva para cães e gatos. E essa campanha seria uma campanha para todo o Brasil ou nitidamente para o estado de São Paulo, para o Vale, enfim? Na realidade, as campanhas acontecem em todo o território nacional. O que muda, eventualmente, é a época que cada estado ou cada município faz. Normalmente se concentra agora nos meses de agosto, setembro, alguns municípios fazem em outubro, outros já fizeram aí no primeiro semestre, mas todo município tem que fazer a sua campanha de vacinação antirrábica, né? A campanha funciona da seguinte maneira: o Ministério da Saúde adquire a vacina, repassa aos governos dos estados, no caso nosso de São Paulo, e o governo do estado repassa essa vacina aos municípios, de acordo com estimativas que nós temos de população de cães e gatos, e fica a cargo do município o operacional. Qual seria esse operacional? Por exemplo, eu receber a vacina e fazer a aplicação. Então, é por nossa conta, município, estabelecer quais são os postos de vacina que nós vamos fazer, as regiões que serão atendidas, providenciar equipe treinada, imunizada para fazer essa vacina, viaturas, alimentação, toda a parte de logística operacional, essa parte é encargo da prefeitura. Aqui em Pinda houve uma época que a prefeitura credenciava veterinários, inclusive particulares, a vacinar gratuitamente por causa da demanda, né? Isso é usual hoje em dia? Isso pode ser feito também. Isso pode ser feito, vai da política de cada município de fazer, de oferecer gratuitamente aí, né? O importante não é o modelo em si, o importante é que o município faça e ofereça gratuitamente à população. Nós estamos numa época que, Taubaté, por exemplo, nós registramos agora, no mês de junho, 4 casos positivos de raiva em bovino e equino, em regiões muito próximas do centro da cidade, muito próximas da área urbana da cidade. Quem transmite a raiva é o morcego? Basicamente o morcego. Basicamente em zona rural o morcego, mas para o ser humano, normalmente a transmissão é cão ou gato para o homem. Não descartamos outras possibilidades, o próprio morcego, né, transmitir aí para o ser humano. Que loucura! No caso, essa vacinação precisa atingir quantos por cento, pelo menos? Normalmente ela tem que atingir 80% da população estimada do município, porque nós temos uma regra que ela diz que da população de um município, 20%, população canina e felina de um município, 20% é de animais que não possuem proprietários. Então, se nós conseguirmos vacinar aí 80% da nossa população, significa que nós tivemos uma cobertura boa, nós tivemos uma cobertura adequada. Na prática, nós sabemos que isso é um pouco difícil porque existem aquelas pessoas que optam por fazer a vacinação nas clínicas particulares, né? Muitas vezes nós lançamos mão de um artifício que é pedir às clínicas que nos encaminhem um relatório simples da quantidade de doses de vacina antirrábica aplicadas no correr de um ano. Lembrando até que, apesar de historicamente a gente fazer as campanhas nos meses de agosto e setembro, qualquer época do ano é apropriada para se fazer a vacinação. Não há necessidade de se vacinar. Eu não vacinei em agosto, vou vacinar só em agosto do ano que vem? Não. A vacina pode ser feita em qualquer época do ano. Já deu para perceber, né, a importância de um centro de zoonose, se a sua cidade não tem, ou está com um centro de zoonose meio devagar, quase parando, está na hora de você reclamar aí com o seu vereador,
com seu prefeito, olha, isso aí é importante, olha a raiva animal transmitida aí pelos morcegos, a cachorrada não está vacinada, depois, se não tiver e você for atingido, tem que levar não sei quantas vacinas na barriga, não tem um negócio desse, ou já mudou? Mudou bastante. Hoje são 3 doses intramusculares, né, no braço, de acordo com critérios aí de avaliação da parte médica, né, que atende normalmente nos prontos-socorros de cada município. Eventualmente, os casos mais graves tem que tomar o soro antirrábico também, os casos onde há um nível de exposição muito alto. Ó a mão de obra. Mas, de qualquer maneira, prevenir sempre sai muito mais barato e é muito mais eficiente, é muito mais interessante. Doutor, com relação a carrapato e escorpião, a gente ainda está aí numa fase de secura, né? Os campos estão aí secos, parece que é propício aí para esses bichinhos aparecerem. Com certeza. É até interessante, o dado interessante com relação ao escorpião, que nós registramos até a última sexta-feira no município de Taubaté, no nosso controle de animais sinantrópicos, que é, de certa forma, ligado ao centro de zoonose, 344 reclamações esse ano de presença de escorpião. Embora que estejamos desenvolvendo um trabalho aí desde março, chamado Show Escorpião, onde nós ficamos aí por volta de 10 dias nos bairros de maior incidência, de maior ocorrência de escorpiões, nós registramos um índice muito alto agora no inverno. E não era esperado isso, mesmo com esse frio todo que a gente teve, os escorpiões insistem aí em aparecer. Também isso que é um bicho danado, né? Escorpião e barata, altamente resistente. Se tiver um problema nuclear aí, eles ainda resistem. Altamente resistente, porque ele tem uma capacidade muito grande de não absorver os venenos comuns, os venenos rotineiros aí que se usam. Tanto é que um erro muito clássico que se faz é se adquirir carrapaticidas, se adquirir defensivos agropecuários aí nas lojas agropecuárias e se aplicar na rede de esgoto, se aplicar nas instalações domésticas, achando que vai matar o escorpião. O pessoal gosta muito de botar a galinha da Angola, né? Mas já outro dia me falaram que tem que marcar um encontro entre eles. Tem que marcar um encontro entre eles. A galinha tem hábito diurno, o escorpião tem hábito noturno. O escorpião gosta muito de se esconder em frestas, embaixo de tijolos, embaixo de pedras, em vãos, né? Então a galinha tem que ser extremamente forte para levantar aquela pedra. Elas têm que ser extremamente hábil para tirar o escorpião do meio daquela fresta onde ele está. Então, assim, então vamos combinar. É melhor tirar a madeira, tirar o tijolo, né? tirar o entulho. Fazer uma coisa mais caprichada aí. Doutor, muito obrigado pela presença, foi sensacional, foi útil demais, tenho certeza. Né? Vamos cobrar das autoridades, olha aí, vamos melhorar o centro de zoonose da nossa cidade, vamos mirar lá em Taubaté, que os caras estão fazendo um trabalho bonito, né? Tá muito efetivo, e tomar conta, né? Porque senão a coisa fica complicada. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito grande tê-lo conosco. Nesta edição você viu, em Pindamonhangaba, a comemoração do Dia do Soldado, os soldados pracinhas. Após o anúncio da privatização da Eletrobras, o Ibovespa alcançou o maior patamar desde janeiro de 2011. O decreto autorizou os supermercados a abrirem normalmente aos domingos e feriados. Foi revelada em pesquisa a alta credibilidade da população quanto à atuação do Ministério Público Federal. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Até a próxima. Tchau!